Direto da redação. E no Rio de Janeiro, nós vamos chegar agora ao Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa. O Tribunal Regional Eleitoral ontem retotalizou os votos e já definiu quem é o novo deputado. O Rodrigo Bacelar, que era presidente da LERJ, era deputado eleito pelo PL, apesar de estar filiado atualmente à União Brasil, mas foi eleito pelo PL. Ele teve um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e, com isso, abriu-se uma vaga ali que exigia a retotalização dos votos, porque os votos do Rodrigo Bacelar na eleição foram anulados. Essa retotalização poderia provocar ali uma reconfiguração até de 2 cadeiras, mas isso acabou não ocorrendo. Na retotalização, o que chegou à conclusão ali é que o mandato continuaria com o PL. Era o caso, o mandato então caberia ao suplente, porque mesmo com a perda dos votos do Rodrigo Bacelar, o PL ainda continuava com a quantidade de votos para assegurar mais uma vaga no Legislativo. E o deputado que assumiu o mandato é o Carlos Augusto Nogueira Pinto, que era suplente, já estava como suplente atuando, agora então ele vai ser efetivado como deputado. Você vai entender agora, vamos acompanhar como foi isso na reportagem do Vladimir Platonov. Houve mudanças, mas não foram grandes mudanças. A mudança maior foi a entrada de um deputado do PL que já era suplente. O reprocessamento de votos foi determinado após a anulação dos cerca de 97 mil votos recebidos pelo ex-deputado Rodrigo Bacelar, que foi cassado e agora está preso. Este recálculo acontece em meio a um cenário de instabilidade política aqui no estado após a renúncia do ex-governador Cláudio Castro, que atualmente está inelegível segundo decisão do TSE. Além disso, a decisão sobre como será feita a eleição deste governador tampão, que só fica até o final do ano, foi parar no STF. A análise do caso pelos ministros será no dia 8 de abril, ou seja, na próxima semana. Os ministros vão decidir se esta eleição tampão será indireta, feita pelos 70 deputados da ALERJ, ou se será por sufrágio popular com a participação de todos. Vamos ver os próximos acontecimentos, pois a política aqui do Rio de Janeiro está bastante dinâmica nesses últimos dias. Olha, o deputado então que assume é o Carlos Augusto Nogueira Pinto. Vê se tem a foto dele aí, Carlos Augusto Nogueira Pinto, deputado estadual no Rio de Janeiro. Então já está definido, Fabrício, a vaga fica... Ontem você até questionou isso aqui, mas não ficaria com o próprio PL, não deveria, porque você achava que seria isso, né? Mas você falou que ter retotalização. A retotalização ela foi necessária porque isso pode reconfigurar. E às vezes, num processo desse de retotalização, o PL não é o único partido que perde uma vaga. Na hora do cálculo, recalcular o quociente eleitoral, pode outro partido também perder uma vaga e outro partido. É complicadinho, tá? Eu percebi. É um cálculo complicadinho. Mas no caso... E é rigoroso demais, né? Exatamente. Agora, no caso ali, no cômputo geral de votos que o PL fez naquela eleição, você veja como foi a vitória do Cláudio Castro, hein? O Cláudio Castro venceu a eleição no primeiro turno. Ali já dizia tudo. Já dizia tudo. Cara, o Cláudio Castro teve voto até do PT. Sabia disso? Teve gente do PT que votou em Cláudio Castro. Sabe? Porque não aceitava votar em Marcelo Freixo. E por uma razão simples. No auge do Mensalão, quando o Mensalão todo mundo enaltecia, quando dava Jornal Nacional, alguns parlamentares do PT deixaram o partido, saíram do PT. E alguns que já tinham saído, eles se tornaram lavajatistas. O Marcelo Freixo, inicialmente, apoiou a Operação Lava Jato. Inicialmente. O Alexandre, como é que foi candidato ao Senado? Ele foi candidato ao Senado pelo PSB. Eu sei quem você está falando, mas eu não lembro o nome. Também apoiou e foi rejeitado, não ganhou a eleição para o Senado, e o Freixo não ganhou porque uma parcela do PT não aceitava votar em Marcelo Freixo, não aceitava. E Alessandro Molon. Alessandro Molon. O Alessandro Molon não aceitava votar no Alessandro Molon. Então esse pessoal perdeu a eleição, foi no voto. Perdeu no voto. Cláudio Castro teve uma vitória esmagadora no voto. Porque o pessoal estava na onda bolsonarista, ele se alinhou ao bolsonarista. O bolsonarismo, o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro estava com Cláudio Castro.
ficou com o Cláudio Castro. E o Jair Bolsonaro venceu a eleição no estado do Rio de Janeiro, rapaz. Eu lembro. Venceu o Lula no estado do Rio de Janeiro. Então foi a eleição que se venceu no voto. Roberto, agora a LERJ está completa, certo? Agora pode ter as votações que eles têm que colocar tudo em pauta. Aí tem o Carlos Augusto, tá aí, o Carlos Augusto Nogueira, esse é o suplente, é o novo deputado. Ele é de Cabo Frio? Aí você me pegou, eu não sei se ele é de Cabo Frio, Eu acho que ele é de Cabo Frio. Não é, não. Não é, não? Eu não sei qual é a base, vê qual é a base eleitoral dele. Vamos ver aqui. Aí agora vamos falar da LERJ. Agora a LERJ está completa. Agora a LERJ está com os 70, mas vai ter que esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai ser na quarta-feira que vem, para saber se a eleição vai ser direta ou indireta. Isso vai ser decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Porque tem uma parcela ali, tem um grupo de ministros do STF que acha que a eleição tem que ser direta. Não sei como eles fariam isso. Como o TSE, o TRE conseguiria organizar uma eleição direta no Rio de Janeiro, disseminar urnas, registro de candidaturas, campanha eleitoral, qual o prazo de campanha, porque vai terminar então na boca, em outubro. Aí vai ter outra eleição em outubro? Ok. Aí nessa outra eleição em outubro, digamos que ela tenha segundo turno, aí vai ter 3 eleições de um único ano? A regra, a norma, diz o quê? A norma diz que no caso de dupla vacância, como é o estado do Rio de Janeiro, eleição indireta. Se for por causas eleitorais, eleição direta. Mas o Cláudio Castro não foi propriamente por causas eleitorais, porque ele renunciou um dia antes de ser condenado por causas eleitorais no TSE. Então ele já tinha renunciado, já havia uma dupla vacância. Nesse caso, a Constituição Federal, a Constituição Estadual determina que é eleição indireta. Os deputados se reúnem e elegem o governador e vice para um mandato tampão. Mas por que o STF está tentando agora, está entendendo que tem que ser eleição direta? Porque o Eduardo Paes, o partido dele, o PSD, o Eduardo Paes é ex-prefeito do Rio, porque ele renunciou. Ele é candidato ao governo do estado. O partido dele pede que a eleição seja direta, porque eles entendem que o Cláudio Castro, ao renunciar na véspera do julgamento, utilizou-se de uma manobra para, numa eleição indireta na LERJ, onde ele tem maioria de deputados, manter o mesmo grupo político dele no comando do estado. Ainda que tenha sido isso, a lei manda que a eleição seja indireta. A manobra jurídica ela pode ter. A manobra jurídica ele pode ter feito a manobra jurídica, mas ele fez dentro das 4 linhas, dentro do que determina a lei, ele não fez fora da lei. Ele não burlou a lei, ele não fez nada fora da lei. Ele fez uma manobra, ainda que isso seja, mas dentro da lei. Aí o Cristiano Zanin, que é o relator desse processo, começou a votar isso, botou em votação na primeira turma do Supremo. A primeira turma chegou, aliás, botou no plenário virtual, botou para o plenário em geral, mas virtual. Virtualmente já tinha se formado maioria para a eleição indireta, ele vai então joga para o plenário decidir isso presencialmente, se é direta ou se é uma eleição indireta. Então é isso que está em pauta agora. E o Supremo então vai decidir se a eleição é direta ou indireta. Eu particularmente acho que o sonho do Cristiano Zanin e de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes e de tantos outros ali, é manter a coisa no que está. É manter o presidente do Tribunal de Justiça, o Ricardo Couto, que está governador interino, até o final do ano, com uma espécie de interventor aí no estado do Rio de Janeiro. E o problema é que ele nem vai ao Palácio Guanabara, ele está despachando direto do Tribunal de Justiça. Ele não vai ao Palácio do Palácio Guanabara. Ele não está indo ao Palácio Guanabara. Então a intenção do Supremo, eu acho que o sonho de consumo de alguns ministros é este. Não sei se vai prosperar, se esse sonho ele vai se consolidar, se ele vai se consumar. Ele é de Nova Iguaçu, mas o berço dele é no Rio de Janeiro, na capital. Rio de Janeiro, capital, isso. Mas ele mora em Nova Iguaçu. Então ele tem base eleitoral em Nova Iguaçu. Exatamente.